Onde você estiver, então, feche seus olhos para a gente orar ao Senhor, para a gente buscar dEle a inspiração do Espírito Santo de Deus para essa mensagem. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos dá. Mais um dia, Pai, que nós estamos aqui podendo falar da Tua Palavra. Mesmo uma situação como essa, nós temos liberdade para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para louvar o Teu nome. E nós, como Teu povo, Pai, nós nos colocamos aqui pedindo, Pai, que o Senhor cuide de nós, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção, pedindo a Tua graça sobre nossas vidas. Fale aos nossos corações nesse momento com a Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, cuida de nós nesse período. E nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós sabemos que nós passaremos disso, Pai, da melhor maneira possível, porque nós temos um Deus que cuida de nós. No nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, escreva um amém aí no chat, para que a gente possa saber que você está com a gente nesse momento. Amém, irmãos? Deixa eu compartilhar com vocês uma breve mensagem, cujo título é o não como melhor notícia. E eu acho que veio a calhar para um tempo como esse, porque não deixa de ser um tempo onde a gente está experimentando muitos nãos, não é verdade? E nós vamos utilizar o texto base do livro de João, capítulo 14, no versículo 16 a 31. É um texto em que Jesus, antes do que a gente vai ler, ele promete o Espírito Santo. Jesus começa a dizer aos seus discípulos que estava chegando o tempo do fim dele aqui na terra, um tempo em que ele iria para o Pai. Caberia a ele agora cumprir a vontade final de Deus. Mas ele com uma preocupação em relação aos seus discípulos, porque ele está falando que ele está indo embora, os seus discípulos estão ficando ali, e Jesus começa a ficar com isso no coração. Ele diz aos discípulos, olha, eu estou indo para um local, mas eu vou preparar um lugar para todos, para que todos pudessem estar juntos novamente em um tempo. Então, como eu falei antes, a gente vê que existe esperança em Deus. Por quê? Porque Deus ele nunca nos desampara. Jesus, mesmo no momento em que ele está dizendo aos seus discípulos, olha, vai chegar o momento, já está chegando, em que eu terei que me ausentar de vocês, mas fiquem tranquilos, estou indo para preparar para vocês um lugar para que a gente esteja juntos novamente. E além disso, ele promete que o Pai enviaria outro Consolador para estar com eles durante esse período. Eu estou me ausentando, mas vocês não ficarão sozinhos. O nosso Pai enviará a vocês um Consolador, que foi a vinda do Espírito Santo, concretizada em Atos, no capítulo 2. E o texto vai falar para a gente assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Olha um texto recheado de promessa de Jesus para a gente. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Mais uma promessa que Jesus dá. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem meus mandamentos e lhe obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. É uma boa notícia que Jesus está dando para a gente. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito sobre mim. Mais uma boa notícia. Todavia, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levantem-se, vamos sair daqui. Quantos nãos em um mesmo texto, não é verdade?
Porque quando a gente não chama atenção para algum fato, pode passar despercebido. E a gente pode pensar que o não, que é uma palavra que parece constituir algo negativo, algo ruim, o não parece estar sempre associado a isso. Não, não é algo ruim. Mas o não precisa ser necessariamente negativo. Mas ele é também algo contrário. É uma outra visão. O não pode simbolizar uma boa notícia. Por que não? Porque pode ser algo contrário ao que é negativo. Por exemplo, quando eu comecei a pensar nessa palavra, já tem mais de um mês que essa palavra está vindo no meu coração ao ponto de podê-la pregar hoje. Eu fiz uma cirurgia de vasectomia no início do mês passado. E o hospital exigia um teste de Covid. E eu fui fazer esse teste de Covid para poder operar. O que é terrível, por sinal, que é aquele que enfia aquele cotonete imenso na gente e deixa a gente doido. Quando eu fui pegar o resultado do exame, estava escrito lá, não reagente. E aí eu olhei para aquilo e comecei a pensar em como não, que para a gente tantas e tantas vezes pode significar algo ruim, como por exemplo quando nossos pais diziam que a gente não pode fazer isso, como eu faço com os meus filhos hoje. Mas na verdade existem momentos em que o não é o melhor que você pode ter. O não pode ser a melhor notícia que você precisa receber. Não reagente significava que eu estava saudável. Não reagente significava que eu não estava com uma doença preocupante. Significava que eu poderia continuar com os meus projetos, com os meus planos, entrar naquele hospital e operar. Então aquele não me levou a pensar de uma maneira totalmente nova. Porque preste atenção em mim nisso aqui. É algo que a gente precisa entender quando a palavra do Senhor diz para a gente no livro de Romanos capítulo 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha como esse não, ele é importante aqui, ele é algo bom e positivo, ele é uma direção, ele fala assim, olha, não tomem forma deste mundo. Não é algo negativo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a Bíblia nos diz isso, a gente precisa entender sobre contextos. A gente tem que entender, além do nosso momento que a gente está vivendo, a gente tem que entender aquilo que é macro, que é maior, e não aquilo que é micro, que é pequeno. A gente precisa entender a vontade de Deus. O versículo deixa claro que a gente só será capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós não nos amoldarmos a este mundo. Existe aqui então algo que é uma consequência. Se eu não atento para um não de Deus, que é uma coisa boa para mim, que é uma direção, que é um propósito, eu perco algo que Ele quer me dar. Vocês estão entendendo? Se você estiver entendendo, escreve no chat aí. Estou entendendo, amém. Logo, esse não é proteção. Muitas vezes o não de Deus para a gente, irmãos, vai ser um direcionamento, é uma solução, Ele vai trazer salvação para a gente. Por isso a gente precisa entender que o não pode ser sim a melhor notícia que você pode receber, como também a melhor decisão que você pode tomar, quando você diz não para algumas coisas. Tem um texto no livro de Hebreus que vai deixar isso um pouco mais explicado para nós, sobre como Deus disciplina os seus filhos, como Deus disciplina somente os seus filhos, a quem ama, para trazer para nós um cuidado e um amor e nos direcionar para o que Ele quer para nós, que é e sempre será o melhor. Hebreus 12, 5 vai falar assim, olha, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele lhes dirige como a filhos, ou seja, a palavra que Deus dá para a gente é sempre uma palavra o quê? De alegria, de ânimo, Ele está nos puxando para cima, mesmo que venha o quê? Um não. O texto começa assim, olha, você se esqueceu da palavra que o Senhor deu para a sua vida de ânimo. Ele fala, olha, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Olha quão importante é isso, por quê? Porque quando a gente se sente com uma situação que não está acontecendo, não estamos entendendo, eu não sei o porquê, na verdade pode ser que Deus está trazendo para você uma alegria, olha, eu estou preparando a sua vida, eu estou arrumando a sua casa, e nesse momento que você está passando por isso, não despreze a disciplina, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Ou seja, da mesma forma que eu falei antes,
que nossos pais diziam para a gente: você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. Como eu faço com os meus filhos hoje, e quando eu digo isso é porque eu quero o bem deles, é assim que Deus faz conosco, porque nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Por isso que é importante a gente entender, buscar na Bíblia essas coisas, irmãos, porque quando a gente passa por uma coisa que a gente não entende, que a gente acha ruim, a gente reclama e murmura, a gente está saindo dessa proteção de Deus para nossas vidas, achando que o que a gente pensa, que a gente deseja, que a gente quer é melhor do que aquilo que Deus está nos conduzindo e nos fazendo viver. Vocês estão entendendo isso? E o texto fala para a gente: olha, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para que assim possamos viver. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, não mesmo, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, a gente pode não entender, você pode não compreender o que está acontecendo com você hoje, mas se você está debaixo da proteção de Deus, da mão de Deus, sendo cuidado, direcionado por Ele, disciplinado por Ele, logo depois você vai experimentar por uma bonança, porque fala aqui que produz frutos de justiça e paz. A sua vida, depois daquilo que você pode não estar entendendo, ela virá acompanhada do plano de Deus para você. Ela virá acompanhada daquilo que Deus quer fazer de novo na sua vida, daquilo que você nem mesmo pensou. Por quê? Porque os planos dele são maiores do que os nossos. E aí o texto termina dizendo: olha, portanto, você pode não estar entendendo a disciplina, mas não ache ruim a disciplina, submeta a mão de Deus, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, anime-se no Senhor, fique firme, fique alegre, volte para o local da gratidão, da alegria em Deus, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que é o que nos sustenta. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu todos os direitos de herança. Alguém precipitado. Alguém que no processo, no meio do caminho, ele abre mão de tudo, ele não entende que existe algo acontecendo, que Deus está fazendo. Aí ele olha somente para o agora e fala: eu vou abrir mão de tudo. Esaú foi esse. Ele vende os direitos de herança como o filho mais velho. Por quê? Faltava para ele visão. Faltava para ele um compromisso com Deus, com o processo pelo qual eu estou passando. Porque eu sei que, mesmo que eu passe por um deserto, assim como aconteceu com o povo de Israel, o caminho nosso é para a terra prometida. Eu passo, mas eu saio vitorioso. Esaú não tinha essa visão. Faltava entendimento, faltava obediência. Para a gente finalizar o texto, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, quando ele viu o que ele fez, eu perdi aquilo que Deus tinha me dado, ele foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então nós vemos que o não vai nos guiando, como nesse texto, em momentos sendo positivo, nos mostrando que Deus nos disciplina por sermos filhos. Mas vemos no final em Esaú, que chega o momento em que a fuga da disciplina, a fuga do entendimento, da obediência, ela não pode refazer o que foi feito. Deixa eu compartilhar com vocês uma história da Bíblia para ilustrar isso corretamente. Juízes 13:1 vai falar assim: olha, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Os israelitas saíram do lugar onde Deus tinha para eles, da bênção, do cuidado, da proteção, da disciplina. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha essa mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: você é estéril, não
tem filhos. Que é algo terrível, que já é ruim hoje, irmãos. Naquela época, para a mulher, era algo assim, muito ruim. Como a gente sabe da história de Ana, mãe do profeta Samuel, que seu marido Eucana tinha 2 mulheres, já que podia ter filho, ficava o tempo inteiro pegando no pé dela. Isso era ruim na sociedade. Mas ele fala assim, mas você engravidará e dará luz a um filho. É uma boa notícia contra o não negativo. Todavia, e aqui é importante para a nossa história, tenha cuidado, o anjo fala, olha, para eu poder mudar essa situação da sua vida, eu estou trazendo você para perto de mim, para perto de Deus, para perto do cuidado. Agora existe um padrão de conduta que eu estou te chamando para viver comigo. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Que notícia boa que vem para essa mulher. Eu não posso ter filho, mas de repente eu vou ter um filho, que não vai ser somente um filho, mas vai ser um herói, vai ser aquele que vai livrar o povo das mãos dos nossos inimigos. Mas no meio do texto, Deus dá uma orientação bem simples, porque esse menino terá um grande propósito. Os nãos que o anjo fala, olha, ele não poderá beber bebida fermentada, ele não poderá comer nada impuro, ele não poderá cortar o cabelo. Os nãos eram benefícios para a sua vida. Não, nesse caso, não era uma coisa ruim. Você não pode fazer isso simplesmente porque não pode, muito pelo contrário, era bênção, porque esse menino se tornaria o Sansão, que todo mundo conhece. O não na vida de Sansão era prosperidade, era força, era valor. No momento em que Sansão abandona os nãos, que era essa proteção e propósito de Deus para a vida dele, ele não tinha mais nada. Sansão, ele chega no final da sua vida sem nada, como Esaú chegou. Simplesmente por quê? Porque saiu desse propósito de Deus para a vida. Então, em um tempo tão difícil como esse que a gente está inserido, e eu sei que é difícil a gente entender o que está acontecendo, mas a gente precisa sair um pouco do que está acontecendo e voltar na presença de Deus e falar, Pai, eu largo o que está acontecendo, eu venho para a Tua presença porque eu sei que aqui a Tua graça está, é onde o Senhor me sustenta, é onde o Senhor cuida de mim, é onde o Senhor tem melhor para mim, eu sei que eu vou passar por isso, eu sei que eu vou vencer e eu me submeto à Sua vontade. Seja ela qual for, seja os nãos que Deus colocar para a gente. O texto vai falar que a mulher deu à luz a um menino, depois deu o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Continua o texto, no capítulo 14, 5, fala, Sansão foi para Tímina com seu pai e com sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugir na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele sem nada nas mãos rasgou o leão como se fosse um cabrito. Olha como a figura, o poder de Deus estava com ele. Mas ele não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Um não que começou com bênçãos, o mesmo não agora vai se convertendo em coisas ruins para a vida de Sansão. Então ele foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, ele ficou com aquilo na cabeça. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as mãos e ele não podia tocar em nada impuro, ele não podia comer nada que era impuro. Era o não que fazia com que ele fosse abençoado, que ele fosse próspero, que ele crescesse. Ele tira e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com ele o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Sansão, como a gente que vai vivendo, passando o dia a dia, a gente começa com Deus de alguma forma, a gente fala, poxa, eu não posso fazer isso porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Eu não quero fazer isso, por quê? Porque eu quero me santificar, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar das minhas coisas. A gente vai vivendo e de repente, as coisas que eram não para a gente começa a esquecer, a gente começa a relevar, a gente começa a deixar de lado. Sansão, ele começou a sair do caminho aqui, ele come o que é impuro, ele mantém o que ele fez em segredo.
E o texto, continuando no capítulo 16, 4, fala, olha, depois dessas coisas terem acontecido na vida de Sansão, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, olha, veja se você consegue induzi-la a mostrar o segredo da sua grande força. Esses aqui são os inimigos de Sansão. Os nossos inimigos sempre irão tentar fazer com que a gente se dê mal. Mas se nós estamos guardados na presença de Deus, não há nada que os nossos inimigos possam fazer que irá nos derrubar. Mas Sansão, ele começa a sair porque antes dessa história com Dalila, ele viveu a mesma coisa com a outra mulher que ele teve antes. E o povo fala assim, olha, descobre Dalila, porque se você conseguir fazer isso, nós vamos te dar 13 quilos de prata. E Dalila fica com isso no coração. Dalila era mulher dele, mas Dalila não estava apaixonada dele, Dalila estava olhando para outras coisas. E ela fala, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão começou a contar para Dalila histórias, inventar, olha, a minha força vem disso, a minha força está naquilo, se você fizer isso comigo, me amarrar com cordas novas. Ele começa a contar para ela história, enganando ela, se achando esperto. Mas ele não sabia que ele estava sendo irendado, ele estava sendo colocado em um jogo onde ele foi acostumado a contar, até o ponto em que contou a verdade. A Bíblia conta para a gente outra história dessa, quando fala de Ló, quando Ló se separa de Abraão e começa a caminhar para a terra que ele escolheu, que era uma terra verde, cheia de frutos, muito melhor, mais próspera. Mas fala que Ló se colocou a caminho de Sodoma e Gomorra, mas no caminho, a Bíblia fala isso, ele foi armando as suas tendas, ele foi caminhando, porque se ele tivesse ido ao encontro de Sodoma e Gomorra de primeira, ele teria se escandalizado. Por quê? Porque isso eu não faço, eu não sou assim, isso não provém daquilo que eu acredito. Mas ele foi se acostumando no caminho, ele foi andando um pouco, armou as tendas, conviveu um pouco com as pessoas dali, saiu, foi para mais perto, para mais próximo, e cada vez que você chega mais perto e mais próximo daquilo que não é de Deus, você começa a se acostumar com aquilo, e não é mais para você o quê? Algo que não, agora pode ser que sim, ao ponto que se torne um sim na sua vida. O não de Deus tornou-se relativo para Sansão. E ao invés de proteger o que para ele deveria ser caro, poxa, isso é meu, isso foi dado por Deus, essa bênção, essa família, esse trabalho, esse emprego, a minha alegria, o que é importante para mim, Sansão abriu mão, como Esaú fez, e perdeu tudo. Dalila começou a falar com ele, olha, no 16:15, como você pode dizer que me ama? Você não confia em mim, essa é a terceira vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. E importunando Sansão o tempo inteiro, ela esgotava dia após dia, ficando ele ao ponto de morrer. Olha como se a gente não lida com as situações da maneira como tem que ser feito, a gente vira refém dela. Por isso ele contou o segredo. Jamais passou navalha em minha cabeça, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez para cá, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Eu farei como eu sempre fiz nas outras vezes. Mas de repente, olha como acaba esse texto. Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. O não, então, queridos, precisa ser entendido à luz de Deus, à luz da sua vontade e da sua graça. Para a gente caminhar para o final e encerrar essa mensagem de hoje, em Babel, lá no início, quando o homem não entendeu o que deveria fazer, ele foi espalhado. Depois do dilúvio, Deus disse a Noé e a seus filhos: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela.
Após o dilúvio, Deus dá ao homem um simples comando: olha, agora vocês vão casar, vocês vão ter filhos, e vocês vão se espalhar para conquistar a terra. Em Gênesis 11, no capítulo 1, quando começa a contar para a gente a história de Babel, fala que no mundo havia somente uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Vamos fazer o que a gente quer fazer. O que eu quiser fazer, vamos fazer isso. E isso não é muito diferente do que os seres humanos têm feito hoje na Terra. E é por isso que a Terra está tão bagunçada e sem caminho. Como uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso. E o quê? Não seremos espalhados pela face da terra. Os homens se juntam para fazer o que eles querem. E o que eles querem vai contra a vontade e o decreto de Deus. O decreto de Deus é simples: espalhem-se. Os homens olham e falam: nós nunca mais vamos nos espalhar. Nós vamos construir algo tão alto para que nunca mais um dilúvio consiga nos destruir. Nós vamos fazer tudo o que a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente toma conta de nós mesmos. Não é muito diferente do mundo de hoje. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, porque Ele havia dado esse comando. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O que a gente tem que entender, irmãos, é que o não de Deus é a forma como Ele nos direciona. É o cuidado dEle. Quando a gente sai disso, acontece como Babel, de uma forma ou de outra, você vai acabar fazendo o que Deus deseja. Por quê? Porque você é filho. Ele cuida de você, não vai abrir mão de você, ele não abre mão de você. E a disciplina dele, como a gente leu, é para trazer para você o cuidado, a prosperidade, a graça. Então quando eu olho, voltando para o nosso texto inicial de João, Jesus falando: olha, eu vou embora, mas eu vou preparar para vocês morada. É um cenário como a gente vive hoje, é algo confuso, mas nós não estamos sozinhos. É algo estranho, mas nós não estamos sozinhos. A promessa do Espírito Santo de Deus se cumpriu. E eu encontro nas promessas de Jesus de que mesmo Ele tendo partido para o Pai, Ele nos deixou o Espírito Santo. E não somente isso, mas Ele tem cumprido as suas promessas. Em um tempo tão difícil como esse, torna-se mais do que importante lembrarmos e não esquecermos do que Jesus disse, que nós não estaríamos sozinhos. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele disse isso em Mateus 28, 20. Ele disse para a gente que nós não seríamos desamparados nem mesmo destruídos. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados, como nós temos sido. Mas nós não desanimamos. Lembra que eu li para vocês que antes de receber a disciplina, ele fala assim: olha, anime no Senhor. Eu olho para isso e falo: eu tenho sido pressionado por todos os lados, mas eu não desanimo. Você não pode desanimar. Você tem que se animar no seu Deus. Falar: eu estou, Pai, aonde o Senhor quer que eu esteja. Aqui o Senhor tem cuidado. Eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu confio no Senhor. Ficamos perplexos. Porque de fato a gente fica perplexo com tanta coisa absurda. Mas não desesperado. O meu coração é guardado no meu Deus. Eu não me desespero. Queridos, vocês precisam confiar em Deus. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. É a promessa do Senhor para nós. Que nós não somos dos que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Jesus disse aos seus discípulos: eu estou indo, mas eu vou preparar para vocês morada. Ou seja,
existe um processo de salvação acontecendo. E da mesma forma que ele diz para os seus discípulos, ele diz para nós que somos discípulos e que fomos feitos filhos de Deus. Olha, vai chegar o tempo, e já está chegando esse tempo, de que nós estaremos juntos novamente. São essas coisas que têm que estar no nosso coração em momentos tão adversos como o que a gente está vivendo. Porque o nosso caminho é esse de salvação e de encontro com Cristo. E até lá, queridos, nós vamos firmes, juntos, congregando como igreja, ajudando a igreja local no seu sustento, acompanhando os irmãos em oração, um ao outro ajudando. Olha, eu estou precisando, me ajuda, irmão. Nós vamos te ajudar, nós vamos te socorrer, sabendo que Deus está ao nosso lado e de que Ele age em nosso favor. A mensagem para a sua vida hoje é essa: Deus, Ele age em seu favor, e Ele tem agido, e Ele vai agir. Algumas coisas que podem parecer que não são boas, na verdade são boas. Algumas coisas que você parece não entender, Deus está cuidando dessas coisas. Então não é tratar o não como algo ruim, mas é tratar o não como um propósito de Deus. Deus pode estar olhando para você e você não entendendo o não, Ele está falando assim: meu filho, você que não está entendendo. Esse não é bom. Larga isso. Eu tenho algo melhor para você. Se você crê nisso, escreva aí: eu creio. Escreva um amém. E nesse momento, vamos orar? Se você puder, na sua casa, aonde você estiver, fazendo o que está fazendo, você pode se colocar em pé. Se estiver sentado no sofá, numa cadeira, na cozinha, para neste momento tudo que você está fazendo. Se coloque de pé, para que a gente possa orar junto pela sua vida, para que você possa ser abençoado, no nome de Jesus. Enquanto você se arrume, vamos louvar o Senhor por um momento, e a gente faz uma oração final. Amém, querido? Onde você estiver, louva o Senhor, feche seus olhos, esteja em oração. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluia, Senhor, nós cremos que Tu és o nosso amigo fiel, que está sempre conosco, que nós nunca estamos sozinhos. Pai, nesse momento eu clamo ao Senhor pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão com a gente nesse momento. Eu oro também por cada membro da igreja, Pai, que não pôde estar com a gente. Eu oro por cada pessoa da nossa cidade de Anápolis, do nosso estado de Goiás, do nosso Brasil, deste mundo, que estão precisando do Senhor neste momento. É um tempo, Pai, que a gente mais do que nunca precisa de Ti. Da Tua graça, Senhor, que nos sustenta. Das Tuas misericórdias, Pai, que nos protege. Do Teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, Pai. Que eles recebam nesse momento a alegria do Senhor. Esse ânimo, Pai, como a gente viu aqui. Essa coragem. Que eles possam estar firmes na Tua presença, confiando no Teu agir. Que o Senhor está preparando todas as coisas, que o Senhor tem um plano e um propósito, que o Senhor está caminhando com eles, Pai, mesmo que no deserto. Mas nós cremos, Pai, que nós sairemos do deserto mais do que vitoriosos, como conquistadores, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós cremos nas Tuas promessas, nós cremos que o Senhor está com a gente e que nós iremos passar por isso, Pai, e sairemos melhores do que quando nós entramos. Que as Tuas promessas não têm fim, elas são verdadeiras e justas. Aleluia por isso, Senhor. Abençoa os meus irmãos. Sejam abençoados, queridos. Que
vocês tenham uma semana de vitória, de graça, de cuidado do Senhor para a sua vida. Uma semana de provisão, de bênção sem fim. É o desejo do meu coração para vocês. Sejam abençoados, no nome de Jesus. Amém.